Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, neste podcast vamos falar de uma história bem recente, que aconteceu em março de 2024 e até chocou bastante a comunidade por envolver um pai e um filho. Mas a história, a gente sempre pensa assim, que horror, né? Quando acontece um homicídio familiar, né, entre pessoas da mesma família, a gente fica sempre pensando, meu Deus, que motivação que isso levou e por que isso aconteceu. Nesse caso, que aconteceu na zona rural aqui de Bagé, na Serrilhada, aconteceu no dia 2, né, de março desse ano e chocou a comunidade pelo fato de ter sido um filho que acabou matando o pai, né, e foi absolvido. Então, neste episódio, nós trouxemos aqui a advogada de defesa, que fez a defesa, né, e a advogada criminalista, Cleusa Isabel Nunes Pintos, e ela vai nos contar como é que foi realmente essa história e como é que aconteceu o crime, né, e o fato. Eu lembro que eu acompanhei, Cleusa, no dia do fato que aconteceu. Claro, a gente tinha informações da polícia, né, e no primeiro momento o senhor tinha sido morto, o pai, né, do acusado, ele tinha 66 anos, e os vizinhos que chamaram a brigada militar. Nos conta um pouquinho do que realmente aconteceu e como é que isso, assim, como o desfecho dessa história, ainda bem que aconteceu assim e foi conseguido revelar o que tinha acontecido ali no fato, né? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Rochelle, obrigada pela oportunidade de estar aqui e de poder contar essa história. Bom, então, tudo começou da seguinte forma. Era filho e pai, né? O pai não morava em Bagé, o filho sim, era morador da nossa cidade. E, muito embora ele não foi criado por esse pai, ele sempre mantinha, né, visitas periódicas ao pai que morava em uma cidade não muito longe daqui. O pai sempre externava a vontade de ter uma chácara, de uma propriedade rural, assim, para uma agricultura familiar. Que já era mais velho, queria morar numa zona rural. Ele já tinha, né, mais de 60 anos e tinha vontade de ficar próximo de algum filho também. Até porque, segundo nos consta, né, ele tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento. Ele tinha outros filhos, mas ele não tinha um relacionamento próximo com nenhum filho. E esse filho, que era daqui da nossa cidade, ele nunca morou com ele. Ele, na verdade, se separou da mãe dele ainda muito pequeno. Mas ele também tinha a mesma vontade do pai. Sim, de ter uma convivência. De ter uma convivência e também de ter uma pequena propriedade, assim, que eles pudessem trabalhar, cultivar, né, uma agricultura familiar e ter animais domésticos, né, ter suas ovelhinhas, né. Sim, então, uma pequena criação. E a esposa dele tinha se formado em agronomia. Gostava muito de terra e, principalmente, ela trabalhava com sementes. Então, ela queria também trabalhar com a agricultura. Foi então que eles tiveram essa ideia, né, de arrendar uma pequena propriedade rural, que foi ali para o lado da Serrilhada, né, com muita força da esposa
um esforço, né, em conjunto deles, eles fizeram isso e foram buscar o sogro, né, e o pai para morar nessa propriedade. Fazia pouco tempo, então, que o senhor tinha vindo morar com eles. Não, ele veio morar com eles neste momento, já lá na propriedade rural. Tá. Já para, na verdade, começar estar essa produção. Realizando o sonho, que era o sonho em conjunto deles. Né? Entendi. Apostando que isso seria muito benéfico para todos. Então, assim aconteceu. Ele arrendou esta chácara, deixou ela, né, reformou, ajeitou para que ela pudesse ser habitável. E aí trouxe o pai. E assim começaram, tá? Mas era uma pessoa já idosa e com uma personalidade difícil de lidar, né? Ele era uma pessoa extremamente machista e a esposa que tinha a parte técnica, né, ela tinha se formado em agronomia, começou a conversar e a dar as ideias técnicas de forma técnica. E aí já começou o problema de aceitação. De aceitação do sogro com a nora. Isso, porque ele achava o seguinte, que primeiro que ela era mulher, né, e ele era extremamente machista. Segundo que ele achava que era ele que sabia, né, porque ela tinha se formado, mas que isso não queria dizer nada. Então começou aí os problemas de atrito entre eles, tá? Depois, passado pouco tempo, viu? Porque isso durou muito pouco tempo. Sim, tá? Poucos meses que durou isso aí. Ele começou, o filho não trabalhava lá, o filho tinha um pequeno comércio aqui em Bagé, então ele tinha que atender o comércio. Então ele ia de vez em quando. Exatamente, ele não ia com muita frequência, tá? Aí ele começou, o pai, que era uma pessoa sozinha, né, e que gostava de sair, começou a reclamar que estava ficando muito sozinho lá, que não queria ficar lá todo o tempo sozinho. Então eles fizeram um combinado entre eles, de que eles ficariam, que ele ficaria de segunda a sábado, e no sábado iria o filho para lá. Sim. E assumiria. E ele sairia porque ele queria ir, ele gostava muito dos bailes que tinham, né? E ele queria ir, tá? Bom, pontualmente, neste final de semana que aconteceu isso, tá? Isso foi, na verdade, foi sucessivo, teve vários problemas nessa semana, tá? E, né, pontualmente no sábado, quando ele chegou lá, eles já haviam determinado um horário. Até aquele horário, o filho teria que estar lá para ele sair, porque o baile tinha horário. Tá? Tá. E nesse dia ele teve um problema aqui em Bagé e ele acabou atrasando-se para ir. Tipo 1h e meia, ele chegou de atraso. E nessa semana também, a esposa dele tinha estado lá no estabelecimento e tinha também colocado umas ideias, tal, que ele não havia gostado. Tá? Quando o filho chegou até lá, ele já estava extremamente estressado. Ele recebeu o filho de uma forma bem indiferente com ele, né? Se cumprimentaram, mas foi assim, um tratamento bem hostil que ele sentiu desde o início. Aí ele foi justificar e dizer: pai, eu acabei me atrasando por isso, e ele não deixou. Dizer: eu sei, é porque tu é comandado por aquela mulher, tá? E ainda referiu, assim, de forma muito pejorativa, né, a esposa, porque era formada e porque ela era uma mulher negra. Então já começou ali o problema. Já era tudo uma gama de preconceito já. E ele estava bem hostil mesmo, sabe? E bravo. Então ele disse que eu sei bem, tu é comandado por ela não deve ter deixado tu vir no horário, é isso, né? Porque ela que te manda, tu não tem voz ativa, tu é mandado por esta mulher, tá? E aí começou assim, uma discussão. Frases e uma nomenclatura que nós não vamos usar aqui, mas totalmente pejorativa em relação à esposa. Aí ele disse para ele, não, olha, tu tá muito enganado, porque inclusive ela deu muita força para te vir para cá. Tu tá fazendo uma injustiça com ela. E aí ele se dirigiu, tu quer ver? Ele foi até o carro para pegar o celular, porque ele ia mostrar
as mensagens de que ela tinha procurando, falado. não, ela procurando estabelecimento, ela dizendo, pois é, porque eu acho que o teu pai vai gostar, aquela coisa assim. E foi então que ele disse, ele ficou furioso quando ele foi pegar o celular para mostrar as mensagens, e ele entrou na casa, tá? E numa atitude que jamais o filho imaginaria, tá? Foi totalmente inesperado. Ele volta com uma espingarda e com um revólver. Cada Nossa. Tá? Mas a arma era desse senhor. Desse senhor. Do senhor. Estava dentro e da as casa. armas estavam dentro de casa lá. Dentro da casa que ele morava. Sim. Quando ele retornou, ele pegou o filho totalmente de surpresa. Mas o filho jamais imaginou que ele tivesse a coragem de atirar nele. E ele veio para cima e ele atirou. As imagens das câmeras mostram assim, nitidamente ele atirando. Sim, ele e só as não câmeras acertou. foram muito importantes, né? Elas foram cruciais. essenciais, tá? Então, quando ele retornou, né, que começou aquele monte de tiro, ele só tem a pontaria muito ruim, para a sorte do filho. Sim. Porque ele deu vários tiros. Não acertou nenhum. Não acertou nenhum, tá? Era numa mão a espingarda e na outra um revólver. Nossa, que horror. O filho tentou ir para cima do pai para retirar, para desarmá-lo. Sim. E ele conseguiu tirar o revólver. Mas a espingarda não, ele ficou com a espingarda. Caiu e ficou com a espingarda e ao levantar, ele tentou novamente armar a espingarda, tá? Que os dois estavam municiados. Sim. Tanto o revólver como, tá? E ele tentou novamente, tá? E aí, armar a espingarda. Quando ele tentou novamente, que ele viu, né, que vinha tiro, e aí ele já não tava, ele já estava com as duas mãos ali, porque uma mão que estava com o revólver, ele já havia retirado dele. Sim. Ele foi para cima do pai. Ele foi para cima para tentar retirar desarmar a espingarda. E ele estava com o revólver. O filho estava com o revólver que tinha acabado de desarmá-lo, acabado de retirar dele. Ele foi para cima. Nessa luta corporal deles ali, ele tentando desarmar o pai, a arma disparou. E foi, infelizmente, uma tragédia, né? Porque foi na cabeça. Foi fatal. Tá? Então, a história foi desta forma. A situação toda que levou aquilo, né? Porque eu lembro quando a gente fez a reportagem que chegou para nós assim, como sendo, ele deu um tiro na cabeça. O que a gente imagina, né? Que é uma execução, né? Exatamente. Geralmente, assim, um tiro na cabeça, né? Uma execução. Exatamente. Só que tu contando, assim, nas imagens depois ficou, né? Claramente. Ficou evidenciado que ele tinha... Sem sombra de dúvida. Ser defendido. Era apenas uma legítima defesa. E Cleusa, me diz uma coisa assim, ó. Ele ficou muito assustado depois disso que aconteceu. Os vizinhos chamaram a polícia. E como é que foi ali o entrelace depois desse momento? Esse foi o problema, né? Ele ficou desnorteado, andando nervoso de um lado para o outro, sem saber o que ele ia fazer, entende? E a propriedade tinha várias câmeras que filmou tudo, né? E o que aconteceu? O que ele lembrou? Eu vou ligar, né, por um amigo, um conhecido que é advogado, para ter uma orientação. Então, segundo ele ligou para essa pessoa que disse assim, ó, te livra das provas, né? E aí ele, com essa orientação, ele atirou a arma dentro de um local onde tinha esgoto e retirou o DVR das câmeras. Que é o que grava mesmo, exatamente, né? Fica a gravação. É onde fica a gravação, tá? E aí ele colocou num outro local. Ele estava muito, muito, muito desorientado, ele estava desesperado, ele estava muito nervoso. Ele saiu do local, né? No momento, antes de chegar a polícia, ele saiu. Ele não saiu, ele abriu a porteira. Ele foi orientado, segundo ele foi todas as ações depois, foi orientação,
Tá? Tá. Então, o que foi orientado, né? Para que ele não falasse nada, e aí ele, muito nervoso, acabou falando que tinha sido, alguém teria entrado, uma tentativa de roubar alguma coisa, entende? Ele estava totalmente... Ele criou uma outra situação, uma história. Foi. Teve uma outra história. Bom, aí então, os vizinhos que ouviram os tiros, tá? Eles ouviram, inclusive, quando este filho diz: para, tu vai me matar, né? Tentando que ele parasse, tentando desarmar. Só que eles não sabiam quem que tinha falado aquilo. Né? Claro. E eles sempre, na verdade, foi uma definição dos vizinhos. Eles não sabiam e disseram que nem achavam que era... vendo, só ouvindo, que achavam né? que era o senhor. Até pelo fato dele ser uma pessoa mais idosa. Idosa, entende? sim. Então, na verdade, foram presunções. Tá? Bom, aí a polícia, a brigada já estava... E a esposa ainda chegou a falar alguma coisa também pra brigada, né? É que a esposa chegou depois. Depois do fato que aconteceu, sim, ela chegou. Ali. Ela não estava, ela foi chamada, tá? Então, o que aconteceu? Como os vizinhos ouviram, eles chamaram a brigada e em pouco tempo a brigada estava lá. Foi muito pouco tempo, foi em torno de uns 10 minutos. Foi rápido, porque ela já estava a caminho, né? Sim, então, foi rápido e não é longe também, são poucos quilômetros. A serrilhada acho que dá uns 20 quilômetros. É bem próximo. Né? Então, depois, né, que a brigada ficou ali, foi chamada a polícia civil, tal e tal. Foi depois de um período que trouxeram ele até a delegacia. E na delegacia, segundo ele foi orientado a usar o direito constitucional, né, de permanecer calado. Então ele não esclareceu nada. E aí ele foi preso, né? Foi preso em flagrante. Sim, aí eles começaram a desconfiar que a história que ele tinha contado não era essa, não era a história real. E realmente, né? Então ele foi preso em flagrante, tá? Então ele foi preso e ele chegou a ficar alguns dias preso. Ficou. Depois de preso, né, em seguida que ele foi pro presídio, nós fomos chamados. E aí para fazer a defesa. Nós já conhecíamos ele, tá? Então ele era uma pessoa, nós sabíamos que era um rapaz extremamente honesto. Ele fornecia lenha, inclusive, para nós, né? E entrava na nossa casa, entrava na casa... E ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele não tinha, nada, ele era né? primário, né? Nada, não existia nada que abonasse a conduta dele, né? Que desabonasse a conduta dele. Então, principalmente em crimes análogos a esse, né? Sim. Não existia. Então, ele nos chamou, nós fomos lá conversar com ele, né? E a nossa orientação foi totalmente ao contrário, né? De que ele tinha que falar. Né? Ele contou para vocês quando vocês chegaram lá para defesa. Ele contou tudo com os mínimos detalhes. Inclusive onde ele tinha deixado a arma, onde ele tinha, né? Sim. E aí, na verdade, né, a polícia esteve lá e ele contou para a polícia também. Nós, no primeiro momento, nós pedimos dentro do processo e também pedimos para a delegada que ela nos desse, nós já sabíamos da versão dele e acreditávamos cegamente na versão dele, tá? E nós pedimos para a delegada também para que ele pudesse dar um novo depoimento, tá? Num primeiro momento foi negado, tanto judicialmente como nessa fase inquisitorial, né, que é a fase lá da delegacia, tá? Até porque a delegada me disse: a senhora sabe que são exceções que assim, ó, que no momento eu não vejo o porquê. Nesse primeiro momento. Não tinha ainda alguma prova. Indícios, né? Então, indícios de que, né, a história não era aquela que eles estavam, né, contando. Então, o que aconteceu? Aí, neste momento, os policiais foram até lá. Ele fez, inclusive, um mapa da onde estava o DVR. Tá? Era uma árvore que estava lá, né? Eles foram atrás. Ele desenhou um mapa para mostrar onde estava, e também disse onde estava a arma.
Isso na noite, eles não conseguiram fazer nada, porque era de Não, noite, isso, né? eu me lembro que a polícia depois entrou em Ele teve que ir contato. depois, no outro dia, né? E aí eles até chamaram o pessoal do DAEB pra fazer uma drenagem lá pra conseguir achar a arma. Diz que foi bem demorado, Foi assim. bem demorado, sim. Bem complicado. Foi um trabalho excelente da Uhum. polícia, excelente. Então, depois disso, né, ele se mantinha ainda, né, no presídio, no cárcere, né? Claro. E quando a delegada, que a polícia já tinha ido, já tinha pego, ela aceitou a que ele tivesse um novo depoimento. Sim. Aí nós fizemos, ele foi ouvido no próprio presídio, tá? Nós estávamos com ele e ele foi ouvido e ele deu toda a versão dele. Nós não sabíamos absolutamente nada ainda o que existia nas câmeras. Nós estávamos apenas, a defesa estava com a versão dele e acreditando nele, porque nós conhecíamos ele. Sim, tá? sim. Mas qual a idade dele? Ele tinha 30 anos, eu acho. Eu né? acho que ele tem um pouco mais... Depois eu vejo a idade correta para ti, mas eu acho que ele tem uns... eu acho que 30 e poucos anos, ele tem uns eu 38, lembro. eu acho, por aí. Ele tem uma filha de 6 anos. Então, neste momento, né, a esposa, a família, tu não tem noção do que estavam passando, porque a nossa sociedade, tu sabe, né, ela faz os pré-julgamentos, né? Eles estavam, olha, era um horror, ela estava com medo, inclusive, de sair pra fora. Sim, todos os vizinhos, de todo mundo. Xingavam, diziam horrores. Na escola, a menina passou por isso. Que horror. Na escola, teve uma mãe, inclusive, que chegou para a menina e perguntou para a menina. Teve uma criança que disse que não era para a criança andar com ela porque tinha acontecido isso, né? Então foi assim, a família passou por um momento muitíssimo conturbado, tá? Que horror. Que não merecia, né? Exato, porque foi uma legítima defesa. Por isso que a gente nem ele sempre, que começou, tem que ter muito né? cuidado, né, com os com pré-julgamentos. certeza, com certeza. Até para divulgação disso, eu lembro na época, assim, ó, a gente não usa, né? Nunca foi colocado que era o filho. Que a gente botou o nome da vítima, eu me lembro na época, mas a gente não colocou que foi o filho, a gente só colocou que o acusado, né? Para não ter esse problema. Muito correto, Rochelle, porque nós tivemos outros órgãos de imprensa que colocaram o nome dele completo. Sim. Tá? Então, aí tu imagina. E não teve nem julgamento ainda, a gente espera o julgamento, né? Certeza. É uma conduta mais ética, né? Com certeza. E então, olha só. Depois que ele foi ouvido, né, o depoimento dele, que na verdade foi aí que ele falou, né, Sim. Porque ele não tinha falado, ele tinha usado o direito constitucional dele de permanecer calado, tá? Então, nós não sabíamos absolutamente nada ainda do que existia nas câmeras, mas acreditávamos na versão dele totalmente. Aí começou um segundo passo, né, da gente pedir, a gente já tinha pedido para ele responder em liberdade, porque ele era primário, né? Mas foi negado. E depois, nesse segundo momento, demorou um pouco para a juntada das câmeras. Então, ele permanecia preso. Ainda bem que a câmera não ficou danificada, né? Não. Porque eu acho que foi num mato que ele botou assim e não estragou, né? Então, nós pedimos nesse primeiro momento, né, que ele fosse em liberdade, mas não foi apreciado, né, por conta de que ainda não tinham sido examinadas e nem juntadas ao processo as câmeras. Até lá na fase de inquérito eles já tinham visto, mas não tinham juntado ainda no processo. Então demorou um pouquinho para ser juntada. Para chegar. Então foi negado nesse primeiro momento. Aí depois que eles examinaram as câmeras não deixaram nenhuma dúvida de como foi. Sim. E a versão do então acusado era precisa. Como estava nas câmeras. Era exatamente o que ele falou, né? E então... Então, claro, era uma prova, né? Era materialidade. Uma prova contundente, tá? Ele foi examinado pelo Ministério Público e o Ministério Público, né? A nosso pedido também de que a defesa pediu, né? Que era nítida a legítima defesa. Tá? O MP apreciou e foi totalmente, né, apreciado por ele
e ele disse que era legítima defesa comprovada e pediu o arquivamento do processo. E a juíza deu o arquivamento, Sim, né? arquivamento. O processo foi na hora. Foi arquivado. Ai, que tá? bom. Claro, né, Rochelle, que isso trouxe muito prejuízo à vida dele. Com certeza. Os prejuízos estão até hoje. Ele teve que ir embora da cidade, né? Porque em termos Ele de tinha um trabalho, comércio, né? em termos de pessoas trabalho, julgam, né? em termos, foi muito complicado, tanto para ele como para a esposa como para a filhinha, né? Teve um prejuízo familiar muito grande por conta dos pré-julgamentos da nossa sociedade, né? Não, Que e essa informação errada, né? De passar as coisas sem saber, sem ter, né? O conhecimento ainda. E a gente fica pensando, né, no que poderia ter acontecido se não fossem essas câmeras. Ah, com certeza. Essas câmeras salvaram a vida dele. Porque bem na verdade era muito difícil, né? Porque a própria sociedade, né, já tinha julgado ele. Sim. E vocês sabem, né, que esse tipo de crime é um crime que vai a júri popular. E é um crime que tem muita repercussão. Com muita. certeza. E ninguém perdoa. Filho é direto. E pai, né? É o pai que matou o filho. É. Ou é o filho que matou o pai. E no caso dele era o filho que teria matado o pai. Imagina. Né? Um idoso. Né? As pessoas já acreditam que seja a culpa do filho aí, seria. Sim, no caso. Né? Já estava julgado. Ele já estava julgado, né? Já estava condenado, na verdade. Já estava condenado, exatamente. Então, na verdade, foi assim, ó, um crime que aconteceu para a sociedade que se não fosse as câmeras provarem que era legítima a defesa, nossa, seria Não, e seria muito difícil até para vocês, assim, como defesa, né? Com certeza. Chegar num júri popular. Por mais que a gente faça de tudo, né, para que tenha uma ótima defesa, as circunstâncias, muitas vezes, e a prova, né, é o que nos dá. Com certeza. Um veredito favorável, né? Então, esse foi na verdade, um caso que vai ficar marcado. Ah, com certeza, fica na história. Fica. Até eu ia te perguntar isso, Cleusa, se tu já tinha visto, assim, um outro caso, assim, que foi conseguido provar, né, que foi legítima defesa. Sim, a gente tem outros casos, sim, né, que eu não lembro mais bem como foram, porque eu já tenho 27 anos, né, de profissão, então eu já fiz vários júris, tem sim, né? Sim. Casos que a gente consegue, mas não é uma coisa fácil, tá? E como foi o dele, né, de pedido de arquivamento pelo próprio Ministério Público, isso não é uma coisa corriqueira. Não acontece, tá? Isso realmente foi uma exceção, né, assim, de uma condução perfeita em tudo, né? O errado foi lá no início, né? Sim. A condução foi errada, né? A forma com que começou. Até porque ele tinha sido orientado também, né? Isso, até porque quando nós pegamos, né, e faz parte até da fundamentação do parecer do Ministério Público, né, que quando ele, né, constituiu novas defensoras, sim, ele contribuiu em tudo para o andamento, né, do processo, inclusive dando o local exato de onde estavam as provas do que ele teria feito, né, colaborou com tudo, e que o depoimento dele era exatamente o que estava provado nas câmeras. Aí que triste, né, para essa família, né, porque querendo ou não, é uma tragédia que aconteceu, né, poderia ter sido ele a vítima. Né? A tragédia é uma tragédia familiar. Né? Porque com certeza, Rochelle, isso nunca mais ele vai esquecer. Né? Isso é um fato traumatizante. Com certeza. Né? Mas ele em nada contribuiu. Ele não contribuiu em absolutamente nada. E as imagens são claras, que ele chegou calmo, tranquilo. Ele só quis justificar porque ele tinha se atrasado. Estava em atraso com o pai. Nossa, que motivo bem fútil, né? Para ele vir armado contra o filho. E depois, né? Ele dizia assim, em pensar que eu fui lá buscá-lo. Em pensar que eu proporcionei tudo para ele. Em pensar que, olha, o que aconteceu, né? Ai, porque
Ele queria era conviver com o pai, ele Sim. queria uma convivência, sabe? Né? E é bem às assim que vezes, acontece, né? Muitos filhos que não têm essa convivência com o pai isso acabam... faz uma falta muito grande na vida da pessoa, né? Se criam lacunas, né? Se criam que precisa, né? E era necessário para ele, né? Essa convivência. Ele queria ter ficado mas mais... óbvio que, inclusive, foi dito por ele para mim, assim, dessa forma. Se eu sonhasse que isso iria acontecer, eu nunca teria ido buscá-lo, eu nunca teria aceitado, né? Fazer uma sociedade com ele, porque bem na verdade não era bem uma sociedade, ele queria um pai próximo. Um pai próximo, né? Conviver, Eles né? todos gostavam de estar, né, na zona rural, então era sonhos, uma esposa recém-formada, né, que se especializou em sementes, queria trabalhar com sementes, então era uma agricultura, mas claro que era um local pequeno, né, eram pessoas de poucas posses, era uma chácara que eles arrendaram, mas que propiciavam todas essas culturas que eles gostariam de cultivar, era para isso mesmo. Infelizmente acabou numa tragédia, né? E que bom que conseguiu ser provado que ele só agiu em legítima defesa. Sim, a gente, assim, foi dias intensos. Muito intensos, muito intensos, né? Porque, na verdade, a família também, né, toda era elas querendo saber o tempo todo, eles conheciam o rapaz, eles sabiam da índole do rapaz, né, que era uma índole boa, que era uma pessoa de personalidade muito tranquila, né, e que jamais, eles tinham certeza absoluta que ele não provocaria isso. E sabiam da personalidade do pai, que o pai era uma pessoa muito difícil, uma pessoa de trato extremamente complicado, né? E que também com todas essa questão machista, né? E que tinha uma mulher, que era a esposa dele, que estava envolvida, né? No fundo, ela era uma das sócias, né? Ela estava ali e ele não aceitava isso. Então, eles sabiam disso. Então, foram momentos muito intensos, porque a família ela sabia que o crime, filho não teria feito, não, né? Exatamente, e que o desenrolar disso aí era um crime que ia a júri popular. Com certeza. Então, e sabiam também as consequências de ficar preso até, né? Júri. Deus livre. Então, é uma coisa muito complicada. Sim, embora, com certeza, a gente acabasse após conseguindo, né, a que ele respondesse em liberdade, porque ele preenchia os requisitos, mesmo assim, ele teria que enfrentar um júri. Sim. E o júri popular onde ele já estava julgado, né? Porque já entrou condenado, né? Pelas palavras, pelas informações erradas, por toda essa questão também. Eu sempre falo aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em crime, fala em vítima, fala em investigado, pelo simples fato, assim, essa pessoa tem direito a uma defesa, essa pessoa tem a versão também, né? Principalmente a imprensa, porque ela é formadora de opinião. Né? Aí tu imagina um fato desses, mesmo óbvio que não tenham colocado lá que ele foi o culpado, a notícia em si primeiro momento, né? Filho mata o pai. Mata o pai. E bem, na verdade, o que aconteceu é que o filho estava se defendendo do pai, que num momento de cólera total, né, de desequilíbrio total, pegou 2 armas e se veio em direção ao filho. Né? Então tá, Cleusa, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo, esclarecer essa história, né, e até mostrar a importância que tem uma boa defesa, né, de colocar a pessoa, falar a verdade mesmo, né, de ter esse cuidado, né, a importância das câmeras, a importância da imprensa também, não se envolver e não falar coisas que não pode, né. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade, tá? E foi um privilégio para mim também poder esclarecer, né, esse fato emblemático que realmente marcou muito, com certeza, a nossa carreira profissional, porque é um fato, né, inusitado que aconteceu e que vale muito a pena, né, a gente lutar pela verdade, pela prova, né, e nós acreditarmos, né, que sempre a pessoa tem que ter o direito
de se defender. Com certeza. E não ser já pré-julgado. Pré-julgado. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.